Olá, internautas, meu nome é Alan Alex, sou editor do Painel Político e hoje no nosso resumo da semana a gente tem uma participação do deputado federal eleito, o campeão de votos em Rondônia, o deputado Léo Moraes do Podemos, ele que é deputado estadual e fez quase 70 mil votos no último domingo, dia 7. E a gente começa o nosso programa hoje falando a respeito da prisão do senador Assi Gurgacz, que aconteceu aí na última quarta-feira, né? Um fato que é lamentável, afinal de contas ele é representante do estado de Rondônia e ele foi preso em função de uma negativa de um recurso dele junto ao STF. Aí a mesa do Senado também pediu a suspensão do mandado de prisão do senador até que fossem esgotados os recursos e o STF disse que não tinha mais para onde recorrer e determinou que fosse cumprido o mandado. Ele se entregou em Cascavel, no Paraná, e agora impetrou um pedido de habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal. E o senador Ivo Cassol, que tinha ficado fora do processo eleitoral, estava licenciado do Senado, começou também a cumprir a pena que foi imposta a ele pelo mesmo STF. Ele está em Rolim de Moura prestando serviços no quartel do Corpo de Bombeiros. Foi feita uma reportagem de um site local que está disponível aí nos portais de internet aqui de Rondônia. Então, viralizou o vídeo, viralizou. Né? Mas é interessante que a gente acompanhe essa mudança, né? Porque político ser preso no Brasil até um tempo atrás era uma coisa praticamente impossível. O que me chama a atenção nós temos o nosso campeão de votos aqui para deputado federal, como Rondônia tem alguns exemplos ruins nesse quesito, né? A gente estamos com 2 senadores, de certa forma, no mandato, né, cumprindo pena imposta pelo STF, embora o Ivo Cassol esteja afastado e tudo mais. E aí o mandato dele acaba agora em fevereiro de 2019. O Assi ainda tem em tese. Ainda tem em tese 4 anos. Agora, pelo movimento que nós estamos percebendo, inclusive com essa nova composição do Senado, né? Acho que foram 52 senadores eleitos ali, é difícil a mesa do Senado manter Gurgacz na atual condição jurídica que ele está, até porque nesse atual momento não fica. Não se figura muitas possibilidades além da cassação do mandato dele a partir de 2019. Que inclusive a sentença ela prevê a perda do mandato eletivo, dos direitos políticos. Dos direitos políticos, né? Isso. Que subentende-se que está mandato, implícito. Né? E 8 anos inelegível sem poder contratar com o serviço público, enfim, para uma pessoa que é desse... Deputado, o Murilo bem lembrou que nós já tivemos algumas bancadas aí federais bastante complicadas. Nós já tivemos deputado assassino, já tivemos deputado que deu tapa em cara de deputada, tivemos deputado preso no mandato. Aliás, o primeiro deputado da história do Brasil a ser preso no mandato foi rondoniense Nathan Donadon. Né? Qual a tua expectativa em relação a essa composição agora? Voltaram apenas 3 dos 8, e vocês aí estão com... Né, vamos começar 2019 num ano político bem turbulento no Brasil. Qual que é a expectativa, Léo? Bem, eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês, o Dr. Murilo e o Alan Alex, e eu não tenho dúvidas, a gente tem visto que essa renovação ela não parte somente de novos nomes, novos integrantes ou de uma idade menor do que nós tínhamos antes. No quesito de representatividade, mas principalmente nas práticas, na boa conduta. Então, esse fenômeno que tem acontecido no Brasil de filtrar, de lapidar, de melhor escolher, ele tende, sem sombra de dúvidas, a colocar um senso crítico mais aguçado nos que lá estão a partir de 2019 e nivelar por cima os representantes. Então, eu acredito que pode ser uma mudança para melhor em todo o país, sem desmerecer, muito pelo contrário, a gente enaltecendo e reconhecendo os feitos dos nossos representantes que nos antecederam, mas sabedores de que nós somos vigiados de forma saudável pela população
para corresponder aos anseios e expectativas do povo e não do seu próprio umbigo e não da sua satisfação pessoal. Então, eu acredito que a gente tem tudo aí para bem conduzir com toda a bancada 4 anos de atuação antenada, conectada com a vontade do povo. O Congresso esse ano ele é bastante jovem, né? Elegeu bastante candidatos com uma idade entre 23 e 28 anos. Nós temos uma faixa etária menor do que tínhamos. Diminuiu bastante por uma faixa etária que havia entre 35 e 45 anos, né? Diminuiu bastante, salvo engano, eu acho que eu vi no Congresso de Foco, a maioria está composta entre 23 e 38 anos de idade. Nesse próximo Congresso, né? 2019 a 2021. Isso aí. Esse distanciamento que existe entre Rondônia e Brasília, ele dificulta muito a vida dos parlamentares no trato com o eleitorado aqui. Você era deputado estadual, você foi vereador, é deputado estadual e assume o mandato de deputado federal. Como é que vai ser o desafio de tentar atender a expectativa desses quase 70 mil eleitores que confiaram o voto a Léo Moraes? Existe uma distância geográfica, física, que é humanamente impossível de diminuir. Porém, há a possibilidade de aproximar o representante do representado, o cidadão, agente político do eleitor, através de ferramentas digitais, de prestação de contas diárias de mandato. Você usou bastante, né? Sempre foi uma forma, foi um método, sempre foi uma ferramenta muito utilizada no nosso mandato. Desde a época de vereador, que nós sempre fizemos audiências em praças, em parques públicos, sempre conversamos diariamente com a população mediante redes sociais. Na condição de deputado, nós incrementamos, ainda criamos gabinete móvel, e agora como deputado federal vai ser da mesma forma, com um agravante, um ponto de dificuldade, que é a distância física, territorial, mas prestando contas de tudo que acontece na Câmara Federal. Afinal, ali deve ser o local adequado para as decisões acertadas. Você vai manter o gabinete móvel? Vai manter não, porque ele deixou de existir, e na condição de deputado federal, mais ainda, por conta do regimento da casa. Mas, sem sombra de dúvidas, a gente vai estar mediante redes sociais e sempre que possível, nós vamos cumprir o horário e os dias regimentais de trabalho e vamos retornar à base, que é um sentimento muito grande da população de falta, carência, de necessidade de se aproximar. Isso tem sido uma marca, uma expressão do nosso mandato. Então eu não posso perder a identidade de como a gente tem feito política, que eu acredito que existe um reconhecimento quando a gente é sufragado nas urnas, quando a gente tem uma grande votação, como aconteceu no domingo passado. Você esperava essa votação? Eu posso dizer que nem nos meus melhores sonhos esperava uma votação tão alta, mas também fico muito feliz pelo reconhecimento. Isso é fruto do reconhecimento. Eu sempre fui pé no chão, sempre andei no sapatinho, com humildade, mas eu fico muito feliz em saber que as pessoas estão cada vez mais conhecedoras do nosso trabalho. E é um voto voluntário, é um voto orgânico, é um voto que entende que a gente está perto das demandas, que a gente trabalha pelo coletivo. Já tem sido uma marca também da nossa atuação nos últimos quase 4 anos. As pessoas que nos procuram no gabinete, elas procuram para demandas coletivas. A gente conseguiu diminuir aquela famosa pedição, que não existe no nosso... O eleitor que ia pedir a telha... Não existe no nosso vocabulário, no dicionário, mas existe na prática. O que é pedição? É o sujeito que vai pedir para si algo para benefício próprio. Como a gente trabalha em demandas coletivas, a gente conseguiu diminuir essa demanda. Lógico, sabemos que todos passam por dificuldades, mas eu, quando trabalho, consigo fiscalizar uma formulação de política pública, isso vai trazer benefícios para os próximos 30 anos. E a gente entregar um milheiro de telha, a gente não vai mudar a realidade e vai fazer o mesmo que já foi feito há tanto e tanto tempo atrás. Então, tem sido uma marca da gente. Deputado, eu acredito que nos próximos meses o STF também já está se preparando para determinar a prisão, em razão da pena que já se trabalha no trânsito julgado, do nosso ex-deputado, atual deputado, né, mas não foi reeleito, quase Newton Capixaba. Aliás, ele já é ex, né? Ele teve que ser afastado, né? A pena dele também prevê tudo isso, prisão, perda dos direitos políticos e tudo mais. Só que ele ainda... A perda do mandato tem que ser sabatinada
no Congresso, né, na Câmara. Né, e o STF vai encaminhar isso para a Câmara e tudo mais. A gente está num apelo hoje de questão de corrupção e tentar limpar um pouco essa vida, essas pessoas, né, esses candidatos, esses eleitores, esses eleitos complicados. E essa eleição provou muito isso, né? A gente teve na Assembleia, tivemos 50% de renovação, candidatos a governo no país todo, candidatos às vezes desconhecidos de certa forma. A gente tem em Rondônia, o candidato Marcos Rocha não era conhecido do eleitor de uma maneira massiva como é Expedito Júnior, como foi Maurão, né? E aí fica a pergunta, o senhor vai continuar sendo combativo na Câmara? A sua postura lá, a sua postura vai ser a mesma que foi aqui? Essa é a pretensão. Na verdade, a gente quer intensificar essa identidade. Isso é o que nos define, é o que nos leva para o dia de amanhã. Você já vem pensando em comissões, Léo? Participação em comissões? Nós acabamos de passar pelo processo eleitoral. Então, isso tem que ser dialogado, não é só a nossa vontade e nosso anseio. Mas você gostaria de participar de quê? Se me permitirem, eu quero participar das mais variadas comissões dentro do Congresso Nacional da Câmara Federal. Me agradaria muito participar da Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, em redação, a qual eu fui membro efetivo tanto na Câmara Municipal, até como presidente, quanto na Assembleia Legislativa. Que, aliás, as comissões da Assembleia começaram a funcionar de fato nessa legislatura. Exatamente. Né? Na Comissão de Organização e Controle, Comissão de Segurança Pública, Comissão de Ética. São comissões que eu tenho afinidade, comissões que eu milito, que trato a respeito disso há algum tempo. Agora, a missão que me entregarem, eu sou um bom soldado para fazer o trabalho que deve ser feito. E as pessoas já nos conhecem por esse aspecto. E a gente vai dialogar com a Executiva Nacional, nós vamos dialogar com a presidência do partido e vamos pleitear protagonismo do Estado de Rondônia, que é o que nós precisamos e nós carecemos. A gente não pode permitir que parlamentar seja tão somente um entregador de documentos. Ele tem que fazer muito mais do que isso. Exatamente. Além de emendas, o trabalho parlamentar. Hoje foi uma coincidência, né? A visita do deputado aqui ao nosso estúdio. E já estava na pauta aqui do noticiário, já desde segunda-feira, sobre a procura dos eleitores em relação aos candidatos ao segundo turno do governo do Estado. O Expedito Júnior já é conhecido no Estado inteiro, já foi senador, foi deputado federal constituinte, foi senador e vem sendo candidato a governo desde 2010. E Marcos Rocha, o coronel, surgiu aí com a onda do presidenciável Jair Bolsonaro. E Léo, como deputado, foi um dos que, inclusive, teve vários embates, né, Léo, na Assembleia Legislativa em relação à atuação, divergências nessa questão, nessa área da Sejus. Eu não quero que não vamos entrar em detalhe aqui, até em função da própria legislação eleitoral, mas qual a avaliação que você faz para o próximo governador, independente de quem seja, em relação à Secretaria de Justiça, levando em consideração que você sempre acompanha de perto essa... Por vedação de lei, a gente tem muitos impedimentos aqui para conversar publicamente para as redes. Não vamos falar do passado. O que você acha? O que eu vislumbro que servidor valorizado tem autoestima elevada e bom trabalho à sociedade. Muitas vezes tentam jogar a responsabilidade de ingerência, incompetência e corrupção nos servidores que nada tem que ver com isso. Porque as ordens, elas partem dos gestores, que são colocados e pensados por comportamentos políticos, por indicações políticas. Então, eu acredito muito que há de existir o respeito aos direitos adquiridos dos servidores, tem que retirar conforto e benesses dos indicados, diminuir a máquina, diminuir os cargos comissionados para entregar o serviço efetivo à população. Nós pagamos quase 6 meses de impostos para o poder público e não conseguimos ver um bico de luz na frente da nossa casa. A gente não consegue ver um asfalto, a gente não consegue ver um medicamento no posto de saúde, a gente não consegue ver um dipirona no postinho de saúde ou na policlínica aqui na nossa capital. Talvez isso seja o grande desafio, competência.
Até porque a incompetência ela é tão perniciosa quanto a corrupção. E quando os dois se entrelaçam, o final, o desfecho é avassalador, é devastador. Então a gente tem sempre torcido para que bons gestores entrem na vida pública, boas pessoas ingressem na atividade política, que política é lugar para gente boa. E a gente tem que colocar o estado de Rondônia no trilho da expectativa e do trabalho individual da sociedade de Rondônia. Por que eu digo isso? Rondônia é um estado pujante, é progressista, de terra boa, bem localizado, estrategicamente bem localizado com a saída para o Pacífico. Agora a gente precisa colocar gestores nesse patamar, que eu não tenho dúvidas que o Rondônia vai deslanchar mais do que já está. Deputado, você participa do Parlamento Amazônico. Como é que vai ser isso na Câmara Federal? Como é que vai continuar essa representatividade? Pois é, eu fui vice-presidente do Parlamento Amazônico, nós discutimos muitas vezes a questão do SUFRAMA, da Zona Franca, incluindo, que já está por acontecer, o reavivamento do município de Guajará-Mirim. Você acha que resolve essa questão de Guajará-Mirim? Guajará-Mirim é uma área que eminentemente é área protegida, que não se produz. Mas nós temos o lado positivo, que é pesca esportiva, é ecoturismo e também a área fronteiriça, que a gente tem que levar investimentos, produzir e principalmente fazer o turismo de vendas, como sempre aconteceu quando eu era mais novo, quando eu era criança. Nós temos a discussão nós temos a discussão da saída para o Pacífico. Discutimos muito no Parlamento Amazônico se seria Manta no Equador, se seria o Peru, por onde passaria, se a Transoceânica iria cortar e entrar no estado de Rondônia. É uma bandeira que nós temos que levar para lá. Então, agora a gente tem a discussão da BR-319. Exatamente. Que, Porto Velho e Manaus. Foi uma bandeira do senador Assigurgs, né? Diga-se de passagem, ele que fez aí umas 2 ou 3 viagens, organizou caravanas de Porto Velho a Manaus de carro. Qual que é o seu entendimento em relação à revitalização dessa rodovia? Nós não podemos ter uma incongruência muito grande quando se fala de soberania nacional e termos 2 órgãos dentro do mesmo governo tendo opiniões divergentes, um puxando para um lado e outro para o outro. DENIT querendo refazer, reconstruir, haja vista que não é construção, porque já existiu, já teve asfalto naquela terra, e um outro órgão que é o IBAMA, não concedendo licenças e impedindo que o progresso aconteça. Imagine vocês, nós estamos falando de uma área isolada, uma área de milhões de habitantes que compreende o Amazonas e, por que não, o estado de Roraima. Que tudo que nós produzimos domesticamente dentro da capital e do interior do estado será consumido por aquele mercado. Tanto a parte da piscicultura, das hortaliças, hortifruti e tantas outras coisas. Além disso, você vai retirar do isolamento, uma área remota, milhões de habitantes que devem também se integrar com o país, que é uma política da década de 70, ocupar para não entregar algo parecido. E a gente ainda está patinando em uma política pública necessária de sobrevivência para não entrega para outros países, ou pelo menos de não exploração saudável. Nós temos que discutir com veemência, como a gente tem que discutir a legislação ambiental, como a gente tem que dar o direito da ampla defesa e contraditório quando apreendem equipamentos em terras produtivas, que simplesmente queimar maquinário não é o caminho. A lei não diz isso, estão se valendo de um decreto que é muito frágil, é o pior dos remédios, de acordo com os ditames jurídicos, para você impedir que pessoas produzam em terras férteis, como é o nosso caso. Então, a gente muitas vezes o Estado se coloca de maneira ultrapassada e antiquada para o que nós queremos. Queremos desenvolvimento sustentável? Beleza, sim, nós queremos. Mas nós queremos oportunizar que o Estado seja maior do que ele é, dar oportunidade para quem quer trabalhar. São matérias, demandas de Congresso Nacional. Energia elétrica, alta tarifa, tem que também ter debate lá no Congresso Nacional. A questão das tarifas, por exemplo, das passagens aéreas, que é uma concessão, que você tem uma empresa que explora, também eu lembro que na época de deputado, no início de mandato, nós fomos a Brasília, discutimos, fomos na ANAC, fomos na SAC, na Secretaria de Aviação Civil, e nós tivemos algum tipo de êxito, fruto daquela discussão.
e a gente quer intensificar o que deu certo em algum momento e, lógico, leva a outras demandas que muitas vezes o Poder Central de Brasília ainda desconhece de Rondônia. Deputado, o senhor protagonizou alguns embates com a Eletrobras, com a ANEEL, a questão da briga tarifária, né, das bandeiras. E nós vivemos... Que, aliás, Rondônia não paga... Ainda não está pagando, está suspenso a cobrança. Mas agora eles reformaram a decisão da Justiça Federal. Eu vi alguma coisa hoje. Enfim, vivemos num estado relativamente afastado dos grandes centros e um grande déficit de empregos. Aí todo mundo fala em industrialização do nosso estado. Temos um dos maiores grupos geradores de energia aqui, que são as 2 usinas do Rio Madeira. E como congressista, o que o senhor pretende aí trazer para a gente ou apoiar algumas das nossas brigas para que industrialize esse estado, que tenha emprego e que a nossa energia... E aí eu busco o exemplo da semana passada, Alan. O Hospital do Amor, ele não consegue ter energia suficiente para poder fazer cirurgias oncológicas. Algumas indústrias ali de Candeias para frente não conseguem ter energia, não pode ligar todos os dias os seus motores, porque senão as pessoas no final da linha ficam sem energia. E a gente sabe que essa briga toda vai passar pelo parlamento em algum momento, acho que inclusive já deve estar lá. Da Acerona já demos, né? Agora falta ver como é que vai Existem alguns funcionar princípios norteadores para o sucesso dessa implementação de indústrias no nosso estado. Dentre elas, o fator de energia elétrica é fundamental, porque além de nós termos das tarifas mais caras, nós temos falta de qualidade nessa transmissão da energia elétrica. Além disso, nós temos uma questão de regularização fundiária, que é outro grande gargalo pouco discutido no Congresso Nacional. Ou a gente integra Estado, União e município falando a mesma língua, ou nós entregamos da União a responsabilidade para os estados, que é algo possível, é algo pertinente, porque o Estado é quem conhece a peculiaridade. Claro. Atrelando isso à questão do fator energia elétrica e explorando a nossa vocação, nós sabemos que a nossa vocação está no campo. Eu já ouvi muitos candidatos falar de fazer material de calçados, utilizando o couro, coturmes e tantas outras coisas, as agroindústrias e empresas de grande porte que vão vir para cá naturalmente, porque aqui é a saída para o Pacífico, nós estamos mais próximos. Se nós tivermos esses componentes, muitas indústrias e empresas irão querer, sem sombra de dúvida, se instalar aqui. Outro grande problema é nós temos transparência na isenção fiscal para as empresas, para o estado de Rondônia. Foi inclusive um requerimento que elaboramos atrás para saber por que uma sim e outra não, se muitas vezes fornece o mesmo produto, o mesmo serviço e a mesma atividade. E às vezes gera até menos do que a outra. Exatamente. Paga, né? Dessa maneira, você veja bem, não tem mistério, mas há de ser debatido. E a gente precisa o quê? Dos 8 deputados federais, dos 3 senadores, do governador afinado com o propósito de Brasília e Brasília com o interesse do povo para que possamos avançar nessas questões. Mas essa é a questão e a pergunta, porque assim, falamos em saída para o Pacífico, em 319 que vai para Manaus, mas acaba que nesse discurso Rondônia acaba sendo um corredor. E nós estamos há décadas discutindo, né? A gente acaba sendo apenas um corredor, a gente precisa industrializar isso. Fazer o hub de negócios que tanto se fala aqui. E trazer isso para cá. O entreposto de sucesso que Rondônia pode ser. A gente tem estrada que hoje é conhecida a Rodovia da Morte, a BR-364, mas é que liga todo o Brasil para onde nós queremos ir. Não é isso? Tem o quê? Tem que melhorar. Tem que melhorar esse corredor, na verdade. Tem que melhorar esse corredor. Nós temos muitas possibilidades frutíferas que elas devem ser exploradas para que não passe nas nossas mãos e daqui a 20 anos a gente se lamente. Porque então a gente tem que estar preparado para isso. Já faz tempo. E dando continuidade aí ao nosso bate-papo e ao resumo da semana, no cenário nacional, o Ministério Público Federal abriu investigação contra Paulo Guedes, o possível futuro ministro da Fazenda do eventual governo Jair Bolsonaro, por suspeita de fraudes nos fundos da Petrobras, Correios e outros, né? São vários fundos. A princípio, 4. Ele meteu a mão num monte de fundo. E são os 4 fundos que dão o maior número de problemas judiciais e tudo mais, que é o Petros, né, da Petrobras,
o Postales, o cadavélico Postales, né, que é o fundo de pensão dos funcionários dos Correios, o Prev, e tem um quarto agora que me falha a memória. Bom, ele fez a festa. Mas enfim, e são sempre os fundos que estão ali no meio daquela Lava Jato também, do início da Lava Jato ali, daquela troca de valores e tudo mais. Sendo o Uma guru... boa notícia dessa questão do eventual governo Bolsonaro é que ele convidou o Henrique Prata e o Henrique Prata aceitou. O Henrique Prata, que a Rondônia inteira conhece, que é é um dos fundadores e é o presidente do Hospital do né? Câncer de Barretos, que está levando isso para o país. E ele aceitou e disse que resolve o problema. Ele falou que com ele não tem tempo ruim não, que se ele for ministro de fato, ele vai... Saúde? Aceitou ser ministro de saúde? Da saúde. Ah, é? E ele aceitou, isso foi notícia, ele deu uma entrevista ontem no jornal Valor Econômico, e hoje já teve ampla repercussão essa fala dele aí. Então, administrativamente, em relação ao tudo que ele gerencia, a gente sabe que a coisa funciona. Agora, o serviço público, o setor público, ele já foi cemitério também de um monte de gente com boa vontade. Tivemos, eu acho que foi aquele ministro que criou, o Adib Jatene, que criou inclusive a CPMF, que era para salvar a saúde exatamente. no Brasil, e terminou salvando os deputados e senadores e a própria presidência da República ali, porque era dinheiro demais, né? Mas aí usado em todo canto, menos na saúde. Eu aproveito a presença do nosso deputado aqui, que concorreu nas últimas eleições municipais, né? Onde tinha um gestor, a figura de um gestor privado, né? E você, deputado, vinha com uma figura um pouco mais diferente, né? Mais do funcionalismo público, implementação da máquina pública. Murilo. 2 anos de gestão Hildon Chaves. O que você acha? E aí? Atendeu a expectativa da população? Não vai sair correndo, não. Você que saiu agora de uma campanha eleitoral e que ouviu muito a população. Uma coisa que parecia céu de brigadeiro ou muito lírico, poético, mas eu sempre falei isso, inclusive, com alguns colegas que eram candidatos, na verdade, numa roda, inclusive, com a presença talvez de todos. Que Porto Velho, a pessoa tem que amar muito essa cidade, tem que estar enamorada dessa cidade, porque nós temos problemas estruturantes aqui que já foram ultrapassados em outras capitais. Primeiro, antes de qualquer coisa, tem que se dedicar, tem que compreender, e eu digo isso, eu vim da área da administração pública, eu sou pós-graduado em administração, faço mestrado em administração. Nós temos muita burocracia, nós temos LRF, nós temos a 866, que ela parte do pressuposto que todo mundo faz algo errado. E isso acaba engessando a própria administração. E para você desobstruir, para gerar celeridade, você tem que estar próximo desses problemas. Não adianta criar uma comissão de licitação se não consegue licitar uma caneta. Você não consegue tirar um papel higiênico, por exemplo, um copo descartável dessa comissão. E me parece que conseguiram obstruir ainda mais o que já era amarrado. E o gestor, o prefeito da capital, ele tem que ter a arte, tem que possuir a arte, a competência de desemaranhar os nós. Esse é o grande desafio. E eu não tenho dúvidas e não tenho medo de falar, até porque meus mandatos eles sempre foram muito claros, né, abertos, muito transparentes. Eu acho que a gestão falha muito, eu acho que está aquém da expectativa de milhares de pessoas. É um processo democrático que a gente respeita e cada processo é um aprendizado, mas eu acho que a administração ainda não se encontrou. Ela perdeu aquela grande aprovação maciça de início de mandato, que poderia ter sido combustível para transformações, para as mudanças necessárias, mas fizeram mais do mesmo. Fizeram engessar a máquina, colocar os apaniguados, os colegas, fazer Porto Velho uma das capitais com o maior número de cargos comissionados no Brasil, de forma proporcional, na contramão da expectativa das pessoas. E hoje, certamente, as pessoas, muitas pessoas reprovam essa administração. A gente tem visto problema na saúde muito claro, a gente tem visto o desmonte da gestão democrática, que é algo que eu defendo no Estado, de modo que os pais, os próprios professores possam escolher seu gestor e prepará-los, né? Preferiram indicações, pistolão, assim como tem acontecido na saúde, que tentaram entregar para os amigos de modo obscuro, sem transparência necessária. E graças a Deus as pessoas estão cada vez mais conscientes, como nós falamos agora há pouco, politizadas, esclarecidas e com acesso à informação. Então a política não aceita mais esse tipo de comportamento. Tem que trabalhar, ninguém é obrigado a entrar na vida pública. Se entra, tem que dar conta do recado. Não falando que Porto Velho é fácil de administrar. São inúmeros os desafios.
É Fácil muito não é, complicado. gente. E um abandono E a já pessoa de tem muito que ter tempo, preparo, né? porque retórica, discurso, palavras de efeito não muda a vida das pessoas que vivem nas ruas, na nossa cidade, com um monte de problema ainda. Então, Bom, eu sei que semana que vem, a hora que o vídeo for pro ar, vai ter uma live do prefeito dizendo que o Léo ainda não desceu do palanque de 2016. muito pelo contrário. Vejam bem, vejam vocês. Com todo respeito, eu sou desprovido desse tipo de vaidade, Claro. desse egocentrismo que a gente vê, Mas o debate é isso, na né? administração municipal. Não só eu, quantos deputados nós já vimos discursar, eu observei na minha frente deputados, inclusive da base aliada ou próximos do prefeito, ou que tem alguma relação, enfim, reprovando a atitude vil e egoísta que pensa em si não na população. Quando se entrega a emenda parlamentar para que se elabore um projeto, para que possa utilizar esse recurso, e esse recurso não é aproveitado dentro do município. Então, são ambulâncias, investimentos para as UPAs, para a questão das escolas, reformas e tudo mais. E as coisas não acontecem. É algo grave isso. Nesse ponto, você Ninguém está acima da vontade das pessoas. O administrador não é mais importante do que o povo. Você vai ser deputado federal e, lógico, você é daqui de você é deputado federal, mas tende a destinar emendas para Porto Velho. Como é que você vai lidar com essa questão aí? Você vai dar transparência a isso, massificar a informação? Do mesmo jeito, até faço um apelo. Já fiz isso mais de uma vez na tribuna, nos meios de comunicação. Que nós possamos sentar toda a nossa bancada federal. Afinal, Porto Velho é a capital de todos os representantes, de todos os deputados federais, sejam eles do interior ou não. A gente possa conversar com o prefeito para que tenha um bom termo, para aceitar as emendas parlamentares, que nós, porventura, consigamos colocar aqui, que não tenha nenhum tipo de ruptura por conta de revanchismo ou de lado político partidário. Não existe cor partidária mais importante do que a gente atender quem precisa. Então fica aqui essa conversa com toda tranquilidade, que a gente possa beneficiar Porto Velho, que toda ajuda é necessária para a nossa capital, afinal a gente ainda vive esse sentimento de terra arrasada na nossa capital, na nossa Porto Velho. Murilo, e continua aquele problema do mercado, que ele segue reagindo, né, aos discursos do presidenciável Jair Bolsonaro e do Haddad, enfim. Os abutres da especulação financeira no Brasil continuam Criminosos, né? Continuam aí enchendo a burra e usando a questão eleitoral como uma moeda chantagem, né? Moeda de troca. É uma chantagem que eles fazem em relação à população, porque se você pegar só a pesquisa eleitoral deu não sei o que, pronto, o dólar sobe, bolsa baixa, aquela confusão danada. Donald Trump essa semana reclamou do Banco Mundial. A Bolsa Americana reagiu bem pequenininho. O FMI foi lá e fez uma nota de desagravo ao presidente, mas o mundo não acabou, continua seguindo tudo. Imagina, se o Bolsonaro fizer uma crítica aqui ao FMI, pronto. O dólar vai aos R$6. R$6, a gasolina vai a 30. Do dia para a noite. E ainda toma uma multa lá nos Estados Unidos dos acionistas da Petrobras, né? É criminoso o que acontece nesse país em relação ao sistema financeiro. Pois é. É um absurdo, Léo. Tem que ter, sabe o que criminoso tem que acontecer? isso. Há de existir, por exemplo, esses são temas que o Congresso tem que ter coragem de atuar. Tem que ter uma reforma bancária, por exemplo, no nosso país. É um absurdo. Por que não se fala isso nos temos estados? 6 bancos no país. Parece que guardam as 7 chaves uma reforma tão necessária. Não parece, guardam as 7 Tem chaves. que ter discussão, fiscalização do que já ocorreu no BNDES, que é um banco de fomento que só alguns têm vantagens e pagam a tempo perdido. São questões importantes para a gente discutir. Mas o que é mais criminoso é você ver pesquisas eleitorais movimentando o mercado de uma maneira assim, pode não parecer nada, mas isso tudo influencia no pós para o brasileiro, né? Agora, o mercado está reagindo, talvez porque o mercado entenda que o Bolsonaro seja o próximo presidente, já de uma maneira mais eficaz, vem reagindo a cada discurso que ele faz, né? Discursou ontem a respeito da não privatização
Petrobras e das geradoras de energia, né? Porque Então, ele sente... Do ponto de vista dele, eu concordo com esse ponto de vista dele. Claro, Eu acho que... mas é um mercado E estratégico. é um assunto que você vai enfrentar no Congresso. De um país, né? Que vai ser a questão da A soberania do Qual que é a país... tua opinião em relação a isso? Eu não vi o que ele falou, como é que foi? Ele falou o seguinte, que ele não é Ele muito... entende como sendo um setor estratégico do Soberania, país, né? a soberania energética e petrolífera, que é a moeda de troca de qualquer país hoje. Bacana. É nesse caminho. Mas nisso a bolsa caiu quase 50 pontos percentuais e porque o dólar foi quase para R$10. Muitas vezes o caminho mais fácil para obter lucro é entregar para quem quiser, sem um estudo prévio do que isso pode refletir na história do nosso país. Eu lembro uma discussão muito bacana que era de entregar a participação majoritária nas concessões aéreas do país, que foi feita a toque de caixa. Mas calma lá, a gente está falando que mais de 50% do capital de uma empresa aérea fica com outras nações. Que se tiver um hecatombe, a gente é o primeiro país entregue. Porque, por exemplo, a gente paralisa o nosso país porque foi dado a preço de banana para outros países operarem. A gente já passou isso pelas nossas mineradoras, sem né? contar, exatamente, é muito grave a isso. mineração do Brasil hoje, o subsolo de Rondônia inteiro está na mão de isso é muito grave e não tem o devido debate. Às vezes a gente se apega na questão da infraestrutura porque isso mata pessoas e a gente está certo, mas a gente esquece das próximas gerações que vão sofrer o escárnio por más escolhas. Aliás, o Bolsonaro lá atrás tinha sido motivo de chacota, porque ele falava sempre em relação ao nióbio, mas ele está coberto de razão também, porque nós temos aí uma série de minérios que são escoados do Brasil a preço de banana, né, que os outros países não têm, mas que eles utilizam assim largamente. Mas essas são as nossas reservas de capital, né? Mas aí onde você vê que a especulação extremamente maléfica para o nosso país, a especulação não é feita por brasileiros. Sim, lógico. Ela é feita pelo mercado externo, né? Que visa querer sugar a gente como, aliás, são gafanhotos, né? Em cima da nossa Amazônia, que basicamente é o celeiro do mundo e tende a ser nos próximos anos. E o Haddad iniciou o segundo turno aí, eu acho que foi na terça-feira, né, que ele mudou a logomarca dele. O deputado está de vermelho, eu não sei se ele já tem um voto aí. Não. O Haddad abandonou o vermelho e entrou... Na terça-feira, que na segunda ele foi lá em Curitiba falar com o Lula. Na terça-feira ele descolou a imagem dele, está tentando descolar a imagem dele de poste, né, de substituto. Dilma 2. E sumiu com o vermelho também de toda a propaganda. Com o vermelho, né? Tirou Lula da propaganda, botou um pouco mais de Manuela Dávila, porque é um rostinho bonito, acho que, e chama voto, de certa forma, e ela fala muito bem. Bem melhor que ele. Né? Bem melhor que ele, inclusive. Se fosse ela, eu votava nela. Mas enfim, é política, né? Então, a gente está aí na véspera, né, praticamente, faltam 2 semanas para o segundo turno. Muita coisa vai acontecer daqui para lá. A gente fez esse resumo da semana hoje de forma diferente. Como eu disse, a gente recebeu a visita do deputado federal, deputado estadual e deputado federal, estadual, Léo Moraes. É os dois já. Os dois já. Até janeiro. Ainda, né? Até 31 de janeiro é os dois. Falta diplomar. E só não pode receber 2 salários ao mesmo tempo. Não, que cheio de maneira. Tem feriado, né? Tem feriado, tem, enfim, fim de semana prolongado aí. A gente agradece a audiência de vocês. Deputado, deixar livre para o senhor fazer suas considerações. Bem, obrigado, eu agradeço o carinho, eu estou de vermelho, mas eu não sou desse lado que você está falando, é uma mera coincidência. Eu agradeço a atenção, a carinho principalmente, eu agradeço a população por confiar no nosso trabalho, porque eu reconheci a forma como a gente conduz política, representando pessoas, coletivos. Fico muito honrado e feliz por esse grande presente e eu pretendo corresponder, estar à altura dessa expectativa, como eu já disse. Quero cada vez trabalhar mais, trabalhar melhor, errar menos e estar sintonizado com a vontade das pessoas, como a gente já fez durante essa breve trajetória política. Obrigado, eu estou sempre à disposição, muito feliz por esse presente, fiquem todos com Deus, muito honrado e nos cobrem, reivindiquem, porque isso traz qualidade de mandato. Um ótimo feriado aí a vocês, uma ótima semana, estou às ordens, à disposição da população. Tchau, tchau. Murilo.
Bom feriado para vocês, porque eu vou ter que trabalhar, né? Agradeço aí a presença do nosso deputado estadual, federal. Enfim, ainda tá uma bagunça ainda, né? Ele é os dois agora. Falta diplomar. Ele abandonou o laranja, né? O laranja da... Mas é isso aí, muito obrigado. Curtam nossas fanpages aí, né? Deixa o seu like, o YouTube, bota aquele joinha lá, compartilha, assim, clica lá no sininho. No sininho para você receber a notificação. Participe dos nossos grupos de WhatsApp aí via link direto, né? Você tem isso tudo na nossa página do painelpolitico.com. Deputado, obrigado pela sua presença. Obrigado, meu. Valeu. Deixa o checão aí. Até mais, obrigado.